Olá a todos. Hoje venho apresentar o trabalho com o título A linha jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos no papel da prevenção e combate à tortura no sistema prisional e socioeducativo. Esse trabalho é de autoria minha, Arnele Rolim Peixoto, com a coautoria da professora Miriam Judith Gomes Romero. O objetivo desse trabalho é analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação aos crimes de tortura, tanto no sistema socioeducativo como no sistema prisional. A tortura, sabemos que remonta, certo? É uma prática bastante antiga, só que remonta até os dias atuais, principalmente onde dentro tanto do sistema prisional como do sistema socioeducativo. Essa prática, ela atinge não só a integridade física e psíquica, como também a dignidade da vítima. É considerado como uma das graves violações de direitos humanos. Sabemos que na América Latina é caracterizado pelos diversos conflitos que ocorreram em épocas anteriores. Esses tipos de conflitos resultaram em graves violações de direitos humanos, principalmente em prática de tortura. Esses casos foram levados à Corte Interamericana, como continua sendo levado casos pontuais, ou seja, casos mais recentes. Podemos observar que a Corte Interamericana, ou seja, aquele órgão que compõe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vamos observar que os casos contenciosos, ou seja, as sentenças emitidas pela Corte Interamericana, nos casos de tortura, foram desde o seu funcionamento e persiste até hoje. Ou seja, podemos observar que existem desde os tempos, desde os seus princípios, aí envolvendo naquele ambiente de conflito, a tortura praticada naquele ambiente de conflito, como também vamos observar casos atuais, que também são casos de tortura, e muitas vezes praticado pelas instituições estatais, por funcionários. Nesse caso, vamos observar que a Corte Interamericana tem essa evolução tanto no sentido de proteção a essa vítima, ou seja, na evolução, quando eu falo de proteção, está relacionado com a questão do conceito. Vamos observar que a Corte vai evoluindo, vai abarcando diversos tipos, certo, de prática dentro do conceito de tortura. É relevante? Porque dá uma maior proteção a essa vítima, porque podemos observar que a tortura pode ser praticada e não deixar marcas, principalmente as torturas praticadas em épocas mais recentes. Portanto, é interessante essa evolução. Também vai ser observado que existem casos de violência sexual que foram conceituados, foram entendidas como casos de tortura. Então, dentro da corte é importante essa jurisprudência em relação à proteção, ou seja, por sua evolução no entendimento do que é tortura, como também existe uma evolução em relação à questão da prevenção. Da prevenção, vamos observar que está relacionado com as questões das reparações, ou seja, vamos observar que são diversos tipos de reparações emitidas pela Corte. E nessas reparações existem a reparação que é as garantias de não repetição. E dentro dessas garantias de não repetição, vamos observar que são medidas que o Estado deve levar em consideração, e aí não
é direcionado somente à vítima, mas àquela comunidade que ocorreu o fato. Para o quê? Para evitar que possa ocorrer novamente esse tipo de violação. É relevante? É. Por quê? Porque está uma previsão de, de, no sentido de tentar prevenir casos similares. Nesse aspecto, existe uma evolução da Corte Interamericana, por quê? Porque vamos observar que, com o passar dos anos, esses tipos de reparações foram evoluindo, foram dando diferenciais. Por quê? Porque foi observado que ainda persiste essa prática e ainda a Corte vem recebendo diversos casos da comissão em relação a esse tipo de violação. Portanto, era necessário o que evoluir em relação à questão de reparação para tentar evitar essa repetição que continua persistente dentro da América Latina, principalmente quando falamos do sistema prisional como do sistema socioeducativo. A metodologia utilizada será bibliográfica e, nesse caso, a abordagem qualitativa e exploratória. Por quê? Porque usamos tanto a doutrina, os instrumentos internacionais, principalmente aqueles instrumentos internacionais referentes à temática, ou seja, a Convenção contra a Tortura da ONU, como também a Convenção Interamericana de Prevenção e Combate à Tortura do Sistema Interamericano. Por quê? Porque ambos vem a trabalhar principalmente o conceito de tortura, certo? Como também o principal material que é a jurisprudência, ou seja, os casos contenciosos da Corte Interamericana, certo? Então, recorremos sentenças, pegamos as sentenças emblemáticas para estudar qual foi o conceito, por que foi entendido como tortura, aquele tipo de violação, e quais são os tipos de reparação. Tanto casos que foram apresentados e foram emitidos suas sentenças no início do funcionamento da Corte Interamericana, como também casos recentes que entenderam que aquela violação era considerado como tortura. Agradeço a organização desse evento e muitíssimo obrigada.